Juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Estamos lendo agora Ação e Reação, André Luiz e Chico Xavier. Vamos ler hoje, capítulo 10, Entendimento. Na noite imediata, em seguida, a serviços rotineiros, Silas procurou-nos para a continuação da tarefa encetada. De regresso ao lar de Luiz, alimentamos conversação comum, sem qualquer alusão aos temas da véspera, como se sintonizados em nossa onda mental, de respeito mútuo, Clarinda e Leonel perceberam-nos com discrição e carinho. Afiguravam-se-nos, ambos, sobremaneira trabalhados pela ideia que o assistente lhes ofertara indiretamente ao espírito. Em casa do situante, o quadro não se alterava. Luiz e os amigos cavaqueavam cordialmente, comentando as pragas do campo e as doenças dos animais, a caristias da vida, os negócios infortunados. Entretanto, os dois irmãos demonstravam-se agora claramente desligados de semelhante painel de sombra. Cumprimentaram-nos com gentileza irradiante de quem se punha à vontade para acolher-nos e fitaram Silas com desusado interesse. Adivinhava-se que haviam tomado a confissão do assistente para valiosas reflexões, observando-lhes a metamorfose com inequívocos sinais de contentamento. O chefe de nossa expedição, nem de leve, se reportou ao problema de Luiz e convidou-os, com lhaneza de trato, a acompanhar-nos. Mostrando a renovação que se achavam possuídos, incorporaram-se de pronto à nossa pequena caravana e, atendendo à recomendação de Silas, os dois, de mãos entrelaçadas com as nossas, conseguiram volitar com certa facilidade e segurança. Finos alguns minutos, chegamos a vasto hospital de movimentada cidade terrestre. Na portaria, um dos vigilantes espirituais dirigiu-se carinhosamente a Silas, em saudação fraterna, e o nosso dirigente nulo apresentou atencioso. Este é nosso companheiro Ludovino, que no momento se encontra encarregado da necessária vigilância a benefício de alguns enfermos, de cuja reencarnação cuida a nossa casa. Abraçamo-nos todos irmãmente. Logo após, o responsável por nossa equipe de trabalho tomou a palavra indagando. E nossa irmã Laudemira? Recolhemos hoje notícias graves. Sim, concordou o interpelado. Tudo faz acreditar que a pobrezinha sofrerá perigosa intervenção, envolta nos fluidos anestesiantes que lhe são desfechados pelos perseguidores durante o sono, tem a vida uterina sensivelmente prejudicada por extrema apatia. O cirurgião voltará dentro de 1 hora e na hipótese de os recursos aplicados não surtirem efeito, providenciará uma cesariana como remédio aconselhável. Nosso amigo mostrou funda preocupação e vincalho semblante habitualmente calmo e juntou. Uma operação dessa espécie acarretar-lhe-á grandes prejuízos para o futuro. Consoante o programa organizado em favor dela, cabe-lhe receber ainda mais 3 filhos no templo do lar, de modo a utilizar-se do presente estágio humano com tanta eficiência quanto se torne possível. O guarda fixou um gesto de respeito e ponderou. Creia então que não há tempo a perder. Silas tomou-nos a dianteira e conduziu-nos à pequena enfermaria, onde a jovem senhora se lamentava, aflita. Simpática matrona, de nevados cabelos, em cuja ternura percebíamos a presença materna, velava atenta, acariciando-lhe as mãos inquietas, notando a expressão de pavor que os olhos da doente exibiam em pranto. Procurei a palavra de Silas quanto à causa de tão agoniado padecimento. Nossa irmã, esclareceu o prestativo, será novamente mãe em minutos breves. Encontra-se, porém, algemada a provas difíceis. Demorou-se muito tempo em nossa mansão, antes de retornar ao corpo denso, de carne, sempre vigiada por inimigos que ela mesma criou em outro tempo, quando se valeu da beleza física para cumpliciar-se com o crime. Bela mulher, atuou em decisões políticas que arruinaram a estrada de muita gente. Padeceu muitos anos nas trevas infernais, entre a carne e a sombra, até que mereceu agora a felicidade de renascer com a tarefa de restaurar-se
restaurando algum dos companheiros de crueldade que, na feição de filhos, com ela se levantarão para mais amplos serviços regeneradores. Silas, contudo, lançou-me expressivo olhar e acrescentou: historiaremos o assunto mais tarde. Agora é indispensável agir. Sob a atenção de Clarindo e Leonel, que nos seguiam, surpresos, convocou-nos a Hilário e a mim para o socorro imediato, determinando permanecêssemos ambos em oração. Com a destra colada ao cérebro da doente, começou a fazer operações magnéticas excitantes sobre o colo uterino. Substância leitosa, qual neblina leve, irradiava-se das mãos, espalhando-se sobre todos os escaninhos do aparelho genital. Decorridos alguns minutos de pesada expectativa, surgiram contrações, que pouco a pouco se acentuaram intensamente. Silas, atencioso, controlou a evolução do parto, até que o médico ingressou no recinto. Longe de registrar-nos a presença, sorriu satisfeito, reclamando o concurso de competente enfermeira. A cesariana foi esquecida. Convidou-nos o assistente ao regresso, informando-nos mais tranquilo. O organismo de Laudemira reagiu brilhantemente. Esperamos nós continuar na obra que lhe compete com o êxito necessário. Puséramos-nos de novo a caminho. Leonel, cuja inteligência aguda não perdia os nossos menores movimentos, perguntou a Silas com ar respeitoso se os trabalhos a que se dedicava exprimiam alguma preparação diante do porvir, ao que o assistente respondeu sem pestanejar: sem dúvida, ainda ontem lhes falei dos meus erros de médico, que praticamente jamais o fui, e comentei o plano de abraçar a medicina no futuro entre os encarnados, nossos irmãos. Todavia, para que eu mereça a aventura de tal reconquista, consagro-me nas regiões inferiores que me servem de domicílio ao Ministério do Alívio, criando causas benéficas para o serviço que virão. Causas, murmurou Clarindo, algo espantado. Sim, procurando ajudar espontaneamente, além dos deveres que me são impostos, na luta pela recuperação moral de mim mesmo. Com a bênção divina, alongarei a sementeira de simpatia em meu favor. E, relaxando significativamente o olhar sobre nós, acentuou em seguida a breve minuto de reflexão. Um dia, consoante as dívidas que me pedem resgate, estarei novamente entre as criaturas encarnadas e, para solver minhas culpas, também sofrerei obstáculos e dúvida, enfermidade e aflição. Que mãos caridosas e amigas me amparem daqui, em nome de Deus, porque isoladamente ninguém consegue vencer. E para que braços amorosos se me estendam mais tarde, é imperioso movimente agora os meus no voluntário exercício da solidariedade. O ensinamento era precioso, não apenas para os dois perseguidores que o registravam perplexos, mas também para nós, que reconhecíamos mais uma vez a infinita bondade do Supremo Senhor, que ainda mesmo nos mais tenebrosos ângulos da sombra, nos permite trabalhar pelo incessante engrandecimento do bem, com o abençoado preço de nossa felicidade. Enquanto volitávamos de retorno, Hilário, antecipando minha curiosidade, inclinou a conversação para o caso de Laudemira. Era conhecida de Silas desde muito tempo? Assumira assim o compromissos tão graves para com a maternidade? Que papel representavam os filhos junto dela? Credores ou devedores? Silas sorriu complacente para a arguição cerrada e explicou: inegavelmente, creio que o processo redentor de nossa amiga serve por tema palpitante nos estudos de causa e efeito que vocês vão acumulando. Entregou-se a longa pausa de consulta à memória e prosseguiu. Não podemos, assim, de relance, mergulhar pormenorizadamente no pretérito que lhe diz respeito. Nem posso, de mim mesmo, cometer qualquer indiscrição, abusando da confiança que a mansão me outorga no exercício de meus encargos. Entretanto, a título de nossa edificação espiritual, posso adiantar-lhes que as penas de Laudemira, na atualidade, resultam de pesados débitos por ela contraídos há pouco mais de 5 séculos. 5 séculos! Imagina nós, meus amigos, o que é que a gente deve ter para trás para resolver.
Dama de elevada situação hierárquica na corte de Joana II, rainha de Nápoles, em 1414-1435, possuía 2 irmãos consanguíneos, que lhes apoiavam todos os planos loucos de vaidade e domínio. Causou-se, mas sentindo a presença do marido um entrave ao desdobramento das leviandades que lhe marcavam o caráter, acabou constrangendo-o a enfrentar o punhal dos favoritos, arrastando-o para a morte. Viúva e dona de bens consideráveis, cresceu em prestígio por haver favorecido o casamento da rainha, então viúva de Guilherme, duque da Áustria, com Jaime de Bourbon, conde de La Manche. Desde aí, mais intimamente associada às aventuras de sua soberana, confiou-se a prazeres e dissipações, nos quais perturbou a conduta de muitos homens de bem e arruinou as construções domésticas elevadas e dignas de várias mulheres do seu tempo. Menosprezou sagradas oportunidades de educação e beneficência que lhes foram concedidas pela bondade celeste. Aproveitando-se da nobreza precária para desvaiar-se na irreflexão e no crime, foi assim que, ao desencarnar, no fastio da opulência material, nos meados do século XV, desceu a medonhas profundezas infernais, onde padeceu o assédio de ferozes inimigos que lhe não perdoaram os delitos e deserções. Sofreu por mais de 100 anos consecutivos nas trevas densas. Que tristeza! Conservando a mente parada nas ilusões que lhes eram próprias, voltando à carne por 4 vezes sucessivas por intenção de amigos do plano superior, em cruciantes problemas expiatórios, no curso dos quais a condição de mulher, embora abraçando novos compromissos, experimentou pavorosos vexames e humilhações da parte de homens sem escrúpulos, que lhes asfixiaram todos os sonhos. Foi o que ela semeou, né? Mas, perguntou Hilário, de cada vez que se retirava da carne, nas 4 existências a que alude, continuava ligada às sombras? Como não? Exclamou o assistente. Quando a queda no abismo é de longo curso, 500 anos, 100 anos, ela ficou 100 anos, ninguém emerge de um salto. Ela, naturalmente, entrava pela porta do túmulo e saía pela porta do berço, transportando consigo desajustes interiores que não podia sanar de momento para outro. Se a situação era assim inalterável, ponderou meu colega, para que retornar ao corpo físico? Não lhe bastaria sofrer na dolorosa purgação daqui deste lado, sem renascer na esfera carnal? A observação é compreensível, ajuntou Silas, paciente. Entretanto, nossa irmã, com o amparo de abnegados companheiros, voltou ao pagamento parcelado de suas dívidas, reaproximando-se de credores reencarnados. Não obstante, mentalmente jungida aos planos inferiores, desfrutando a bênção do ouvido temporário, com que lhe foi possível angariar preciosa renovação de forças. Mas sempre conseguiu ressarcir de alguma sorte os débitos em que se emaranhou? De alguma sorte, sim, porque padeceu tremendos golpes no orgulho que trazia cristalizado no coração. Contudo, a par disso, contraiu novas dívidas, de vez que, em certas ocasiões, não conseguiu superar a aversão instintiva diante dos adversários aos quais passou a dever trabalho e obediência, chegando ao infortúnio de afogar uma criancinha que mal ensaiava os primeiros passos, de modo a ferir a senhora da casa, em que servia de ama, tentando vingar-se de crueldades recebidas. Depois de cada desencarnação, regressava habitualmente às zonas purgatoriais de que procedia, com alguma vantagem no acerto de suas contas, mas não com valores acumulados, imprescindíveis à definitiva libertação das sombras, porque todos somos tardios na decisão de pagar nossos débitos até o integral sacrifício.
Contudo, tornou Hilário, sempre que regressava à esfera espiritual, de certo contava com o auxílio dos benfeitores que procuraram refrear-lhe os desatinos. Exatamente, confirmou Silas. Ninguém está condenado ao abandono. Vocês não ignoram que o Criador atende à criatura por intermédio das próprias criaturas? Tudo pertence a Deus, eu deveria ter marcado de amarelo? Vou repetir. Vocês não ignoram que o Criador atende a criatura por intermédio das próprias criaturas. Ou seja, o bem que nós fazemos aos outros, o bem que os outros fazem a nós, é obra divina através de outras criaturas. Ainda mesmo no inferno, acrescentou Leonel preocupado. O assistente sorriu e aclarou. O inferno, a rigor, é obra nossa, genuinamente nossa. Mas imaginemo-lo, assim, à maneira de uma construção indigna e calamitosa no terreno da vida, que é a criação de Deus. Tendo abusado de nossa razão e conhecimento para gerar semelhante monstro no espaço divino, compete-nos a obrigação de destruí-lo para edificar o paraíso no lugar que ele ocupa indebitamente. Para isso, o infinito amor do Pai Celeste nos auxilia de múltiplos modos, a fim de que possamos atender à perfeita justiça. Entendido? A explicação não podia ser mais clara. Entretanto, Hilário parecia interessado em solver qualquer dúvida e, talvez por isso, inquiriu novamente. Considera possível, venhamos a saber quais seriam as existências de Laudemira antes de haver agressado na corte de Joana II? Sim, respondeu Silas tolerante. Será fácil conhecê-las, mas não nos convém, num simples estudo, efetuar o tentame, porque o assunto em si reclamaria largas cotas de atenção e de tempo. Basta-lhe pesquisarmos a condição referida, para definir-lhe as lutas redentoras de agora. Porquanto nossos estágios, em qualquer eminência social no mundo, seja no campo da influência, ou das finanças, da cultura ou da ideia, servem como pontos vivos de referência da nossa conduta, digna ou indigna, no usufruto das possibilidades que o Senhor nos empresta, designando com clareza nosso avanço na direção da luz, ou nosso aprisionamento maior ou menor nos ciclos da treva, pelas virtudes conquistadas ou pelos débitos assumidos. A conceituação luminosa de Silas era verdadeiro jogo solar em meu entendimento. Ainda assim, meu companheiro insistiu. Não obstante os seus valiosos conceitos, já expendidos quanto à memória nas regiões inferiores, será interessante saber se Laudemira, antes da atual reencarnação, chegava a lembrar-se com nitidez dos estágios por que passou nas difíceis provações a que se refere. Nosso amigo esclareceu com maior tolerância. Estou na mansão há 8 lustros. Um lustro equivale a 5 anos. Então, 8 lustros são 40 anos. E acompanhei-lhe a internação em nossa casa. Faz precisamente 30 anos, havia encerrado a existência última no plano carnal, no início desse século. Esse livro é escrito em meados do século passado. E atravessava longos padecimentos nas esferas de baixo nível. Ingressou em nosso instituto acusando terrível demência, submetida à hipnose, revelou os fatos que venho a narrar, fatos esses que constam naturalmente da ficha que lhe define a personalidade, no arquivo das observações que nos orientam. Nossos instrutores, porém, não julgaram necessário o mais amplo recuo mnemônico, pelo menos por enquanto, para lhe prestarem auxílio. Sei, no entanto, que Laudemira, conturbada a qual se achava, não dispunha de forças para articular qualquer reminiscência na vigília comum, mesmo porque foi trazida a reencarnação atual sob os auspícios de benfeitores que velam por nossa organização. Ainda mentalmente sintonizada com os laços menos dignos do caminho que escolheu, deve agora receber cinco de seus antigos cúmplices na queda moral, para reerguer-lhes os sentimentos na direção da luz,
em abençoado e longo sacerdócio materno. Do seu êxito no presente dependerão as facilidades que espera recolher no futuro para a libertação definitiva das sombras que ainda lhes ofuscam o espírito. Pois se conseguir formar 5 almas na escola do bem, terá conquistado enorme prêmio diante da lei amorosa e justa. O problema de Laudemira, debatido em nosso regresso, valia por preciosa contribuição no tema causa e efeito que nos decidimos a estudar. A ação, reparando em que nossa curiosidade se quedara satisfeita, Silas voltou-se com mais carinho para Leonel e Clarindo, sondando-lhes os ideais. De certo, para conhecer-lhes naturalmente as esperanças, reportou seus próprios anseios quanto aos trabalhos médicos do futuro. Não pretendia perder tempo. Tinha agora a sede de aprender e servir, para demandar o campo humano com os melhores valores do espírito, que se lhe exprimiriam na mente, quando encarnado, em forma de tendência e facilidade na chamada vocação inata. Os 2 irmãos, sabiamente tocados pela palavra do amigo, que lhe ganhara a confiança, sentiam-se agora mais à vontade. A confissão do assistente e o exemplo de humildade que nos fornecera, espontâneo, penetrava-lhes fundo. Clarindo, impulsivo e franco, falou dos ideais de que se inflamara anos antes. Possuía entranhado amor ao solo e projetara, quando jovem, a organização de um reduto agrícola em que lhe fosse possível consagrar-se a nobilitantes experiências. Anelaria ter vivido largo tempo na propriedade familiar, criando um setor de ação própria. Entretanto, comentou algo triste, mas sem o tom de revolta das suas anteriores conversações, a criminosa decisão de Antônio Olímpio aniquilara-lhe os sonhos. Vira-se esbulhado dos seus ideais em tremenda frustração que, depois do sepulcro, lhes dementava a cabeça. Não conseguia disposições mentais para refazer a esperança. Sentia-se como o desespero em pessoa, como alguém que se identificasse irremediavelmente aguilhoado a pelourinho degradante. Clarindo mostrava agora inflexão de pranto na voz, revelando-se imensamente transformado. Leonel, cuja inteligência refinada nos infundia cauteloso respeito, estimulado por Silas, começou a dizer de sua inclinação para a música. Quando menino, entre os homens, acreditava-se talhado para a arte sublime. Jovem, apaixonara-se pela obra de Beethoven, cuja biografia guardava de cor. Em razão disso, não buscava tão somente o título de bacharel para o qual se preparara, mas também os louros de pianista, com que se sentia sumamente feliz. No entanto, exprimia-se carregado na voz insofreável amargura. O homicídio de que fora vítima turvava-lhe a visão, albergava no íntimo tão somente o ódio que passara a reger-lhe a existência, e com o ódio no coração não sabia rearquitetar os castelos do princípio. Leonel fez longa pausa e acentuou com agradável surpresa para nós. Entretanto, em nossos contatos pessoais nos dias últimos, começo a perceber que, se tivermos a experiência física ceifada em plena juventude do corpo, indubitavelmente possuíamos débitos que justificavam a provação assim tão rude. Olha, já está entendendo. Embora isso não exima Antônio Olímpio, o irmão ingrato, da culpa que carrega, esposando as responsabilidades de horrível assassino, com que nos precipitou às sombras. Exatamente, acrescentou Silas emocionado. Seu argumento denuncia grande renovação. Contudo, o assistente não pôde continuar, porque Leonel mergulhou a cabeça nas mãos e clamou em lágrimas. Mas, ó Deus, por que nós conhecemos a alta virtude do perdão quando já nos enodoamos no crime? Por que só tão tarde os desejos de restaurar o campo de nossas aspirações, quando a vingança já nos crestou a vida no incêndio do mal? Enquanto Clarindo lhe acompanhava a explosão de dor e remorso, com sinais de aprovação, e Silas o acompanhia, generoso, de encontro ao peito, pressentimos que Leonel se reportava à morte de Alzira, debaixo da obsessão
que, sem dúvida, ele e o irmão haviam comandado. O orientador de nossa excursão, todavia, deu-se pressa em consolá-lo, exortando bondoso. Chora, meu amigo, chora, que as lágrimas purificam o coração. Ainda assim, não permitas que o pranto te esmague a lavoura de esperança. Quem de nós aqui jaz sem culpa? Todos temos compromissos a resgatar e o tesouro do Senhor jamais se empobrece. Jamais se empobrece de compaixão. O tempo é nossa bênção. Com os dias coagulamos a treva em redor de nós, e com os dias convertê-la-emos em sublimada luz. Entretanto, para isso, é indispensável preservemos a coragem e a humildade, no amor e no sacrifício. Levantamo-nos na direção do futuro, dispostos à reconstrução de nossos destinos. Notamos que Leonel, naquela hora, propunha-se vazar o coração em nossos ouvidos. Queria desabafar, confessar-se. Silas, no entanto, restituindo à meditação, convidou-nos ao regresso, prometendo voltar na noite seguinte. Os dois companheiros, completamente modificados, reinstalaram-se no lar de Luís e prosseguimos de retorno. A caminho, o assistente rejubilava-se. O processo de Antônio Olímpio, a nós confiado, atingia bom termo. A renovação dos obsessores coroava-se de êxito. E o chefe da nossa expedição dizia aguardar para a noite imediata o entendimento entre Alzira e aqueles que lhe seriam filhos no porvir, depois do qual seriam ambos internados na mansão, com pleno assentimento deles mesmos, tendo em vista a preparação do futuro, na casa dirigida por Druso. Trabalhariam e reeducar-se-iam, encontrando novos interesses mentais e novos estímulos para a necessária recuperação. Assim que nosso amigo entrou em silêncio, Hilário indagou preocupado. Quanto tempo gastarão Clarindo e Leonel aplainando os caminhos para a volta ao corpo físico? Provavelmente um quarto de século, 25 anos. Por que tanto? Precisarão reconstruir as ideias no campo do bem, plasmando-as de modo indelével na mente, a fim de que consagrem a afetivação de novos planos, sem falar que ela tem que nascer, ficar adulta para poder tê-los como filhos, não é verdade? São 20 e poucos anos, é isso mesmo. Refugiar-se-ão no serviço ativo, ajudando aos outros, criando assim preciosas sementeiras de simpatia que lhes facilitarão as lutas na terra amanhã, no trabalho e no estudo, tanto quanto os empreendimentos de pura fraternidade amealharão incorruptíveis valores morais, e a reeducação dessa forma aperfeiçoar-lhes a tendência, predispondo-os à vitória que necessitam nas provações remissoras. E Antônio Olímpio, insistiu Hilário, pelo que deduzo, permanecerá muito menos tempo na mansão. Sim, aprovou o assistente. Antônio Olímpio, depois de breve reconciliação com os manos, renascerá, sem dúvida, dentro de 2 a 3 anos. Por que tão grande diferença? Não podemos esquecer, explicou Silas Telinos, que foi ele que começou a criminosa trama sobre o nosso estudo. Por isso, do grupo de reencarnantes, será o companheiro menos favorecido da lei. Durante a viagem prevista à esfera humana, pelas agravantes que lhe marcam o problema individual, com o espírito ainda sombreado de angústia e arrependimento, ressurgirá no berço da família que ele prejudicou, pela prática da usura, movimentando-se num horizonte mental muito restrito, de vez que instintivamente a sua maior preocupação será devolver aos irmãos espoliados a existência física, o dinheiro e as terras que deles furtou. Em razão disso, apenas disporá de facilidades íntimas para a cultura e o aprimoramento de si mesmo na idade madura do corpo, quando houverem encaminhado os filhos para o futuro que a eles compete alcançar. Entretanto, ponderou meu colega, Clarindo e Leonel também mataram, e de certo pagarão por isso. Contudo, não podemos negar-lhes atenuantes no lamentável delito. Antônio Olímpio planejou o crime friamente para acomodar-se nas vantagens materiais que lhe adviram da crueldade e da violência.
e os irmãos infelizes agiram no pesadelo do ódio, traumatizados de pavorosa dor. Inegavelmente, Clarindo e Leonel padecem angústia e remorso, devendo sofrer doloroso resgate em momento oportuno, mas ainda assim são credores do irmão que lhes retardou os passos evolutivos. E Alzira nessa história? Alzira já conseguiu entesourar bastante amor para entender, perdoar e auxiliar. Por esse motivo, dispõe, diante da lei, do poder de ajudar, tanto ao esposo como aos cunhados, até agora infelizes, tanto ao filho Luiz, ainda na carne, como a todos os descendentes de sua organização familiar, porque quanto mais amor puro no espírito, mais amplos recursos da alma perante Deus. E lançando expressivo olhar sobre nós, acentuou: aqueles que amam realmente governam a vida. Sentia-me satisfeito. Os conceitos não poderiam ser mais claros. Hilário, contudo, pedindo desculpas pela insistência, levantou ainda nova questão. Por que sofrer Alzira a aflitiva desencarnação no lago? Silas, no entanto, considerou. Compreendendo-se que nossa amiga já conquistou a felicidade do perdão irrestrito, filho do amor que não se preocupa em ser amado, não nos convém mais profunda imersão no pretérito, tornando nosso estudo fastioso. E sorrindo, Alzira, diante de nós outros, já é alguém que possui larga faixa de céu no coração. Os assuntos que lhe dizem respeito devem ser analisados no céu. Atingíramos a mansão e recolhidos a nós mesmos, passamos a digerir as lições da hora em curso. As peças de amor e ódio, sofrimento e vingança do processo Antônio Olímpio eram as mesmas de nossos dramas pessoais, destacando a necessidade de amor e perdão em nossas vidas, para que, através do sentimento puro, pudéssemos avançar da sombra para a luz. Nessas graves reflexões, aguardamos ansiosamente a noite seguinte, e em chegando a hora abençoada de nossos estudos, o assistente entendeu-se com a irmã Alzira em longa conversação particular, solicitando-lhe nos reencontrasse a determinada hora no lago em que ocorrera a desencarnação dela. Em seguida, recomendou às duas cooperadoras da casa lhe acompanhassem a viagem, instruindo-as para que a nossa amiga somente viesse até nós quando chamada por nosso grupo em serviço. Depois da costumeira excursão, entrávamos no lar de Luiz, onde Clarinda e Leonel nos aguardavam com carinhoso interesse. Silas reconduziu-nos ao hospital que visitávamos na véspera, administrando passes magnéticos em Laudemira e no filhinho recém-nato. E, findas essas ligeiras atividades de assistência, transportou-nos para vasto domicílio, em cujo umbral um velhinho desencarnado, de fisionomia simpática, recebeu-nos amavelmente. É nosso irmão Paulino, que vem amparando as obras do filho dedicado à engenharia da terra, explicou o orientador de nossas tarefas. E Paulino deu-nos acesso ao interior familiar, situando-os num espaçoso gabinete em que um homem maduro jazia debruçado sobre um livro. O generoso anfitrião não lhe apresentou como sendo o filho encarnado, cuja missão técnica assistia com invariável desvelo. E por que indagasse ao diretor de nossa excursão em que poderia servir-nos, Sila rogou-lhe os bons ofícios, junto ao filho, para que nos fosse propiciado ali o prazer de alguns momentos de música, solicitando-lhe, se possível, alguma página especial de Beethoven. Com surpresa, vimos nosso amigo abeirar-se do engenheiro, segredando-lhe algo aos ouvidos. E longe de assinalar-nos a presença, qual se estivesse constrangido por si mesmo, ao ouvir música, o cavalheiro interrompeu a leitura, dirigiu-se à eletrola e consultou pequena discoteca, que retirou a pastoral do grande compositor a que nos referimos. Em breves momentos, o recinto povoava-se para nós de encantamento e alegria, sonoridade e beleza. Silas, com a alma e coração, ouvia conosco a sinfonia admirável, toda ela estruturada em bênçãos da natureza sublimada.
Com Clarindo atraído para as lides campestres, sentíamos mentalmente a presença do bosque, repleto de pássaros cantores, sobrevoando um regato cristalino, a deslizar sobre leitosos seixos, a qual, se a paisagem imaginária obedecesse à narração melódica. Vimos-la transformar-se de repente, dando-nos a ideia de que o céu, dantes azul, se cobria de nuvens pesadas e pardacentas, a despejarem faíscas e trovões, para depois retornar ao quadro florido, entre cânticos e preces. E com Leonel apaixonado pela arte divina, registrávamos o império da música em sua majestade soberana, arrebatando-nos as sublimes emoções. Aqueles minutos valiam para nós como abençoada oração. Os lances da magnífica sinfonia, como a que nos elevavam a círculos harmoniosos de ignota beleza, e todos trazíamos lágrimas abundantes, de vez que os encantadores acordes em movimento possuíam a faculdade de lavar-nos miraculosamente os refolhos do ser. Findas as notas derradeiras, despedimos-nos maravilhados. Nossos pensamentos vibravam em sintonia mais pura e nossos corações pareciam mais fraternos. Por solicitação de Leonel, que parecia atender instintivamente à sugestão de Silas, demandamos o lago na velha propriedade dos Olímpios. O plenilúnio coroava o campo de prateadas fulgurações. A noite ia alta. Tomando a iniciativa, o irmão de Clarindo passou, então, a relatar-nos quanto já sabíamos, detendo-se em copioso pranto ao referir-se à morte da cunhada, sobre quem atirara as farpas de sua ira. Extremamente surpreendidos, Hilário e eu anotávamos a paciente atenção de Silas em lhe ouvindo a confissão, como se o assunto lhe fora absolutamente novidade. Depois de mais de uma hora em que o nosso companheiro sofredor se mantivera com a palavra, o assistente em particular chamou-nos à mais nobre compreensão, declarando a Hilário e a mim que o nosso amigo tinha necessidade de expungir o coração ferido às suas dores e que, de nossa parte, embora lhe conhecêssemos o drama íntimo, não nos cabia cercear-lhe a confissão, e sim acolhê-la fraternalmente, partilhando-lhe a carga de aflição, para que se lhe aliviasse as chagas do pensamento. Logo após, Silas envolveu a ambos os irmãos numa interessante palestra, propondo-lhes o reajustamento por meio de luta reparadora. Não desejariam retomar, porventura, o caminho terrestre? Por que não abraçarem trabalho novo, buscando o renascimento da mesma família de que provinham? Não seria mais agradável e mais fácil conquistar a reconciliação e, com isso, reentrar na posse das antigas aspirações, marchando com elas no plano físico, ao encontro de preciosos degraus para a vida superior? Leonel e Clarindo, porém, quase que de modo simultâneo, lamentaram-se quanto ao problema de Alzira. Em verdade, no desespero da própria causa, haviam aceitado as sugestões da loucura, gastaram anos a fio estendendo a crueldade das trevas. Entretanto, nada lhes doía tanto como a violência praticada contra a esposa de Antônio Olímpio, que, horrorizada ante a perseguição deles, se havia arrojado naquelas águas de terríveis reminiscências. Mas e se Alzira lhes trouxesse em pessoa o abraço de entendimento e auxílio? E como sorrissem de esperança, no turbilhão das próprias lágrimas, o assistente afastou-se por alguns minutos e voltou, trazendo em sua companhia a generosa irmã, que, envergando cintilante roupagem, lhes estendeu as mãos a ofertar-lhes o colo maternal, resplandente de amor. Leonel e Clarindo, como se fossem feridos de morte, caíram genuflexos, esmagados de medo e júbilo. Alzira, no entanto, afagou-lhes as cabeças submissas e falou em tom comovente: Filhos de minha alma, rendemos graças a Deus por esta hora de bênção. Porque Leonel tentasse debalde pedir-lhe perdão, ensaiando monossílabos cortados pelos soluços, a genitora de Luís suplicou humilde: Sou eu quem deve ajoelhar-se, implorando-lhes caridoso indulto. O crime de meu esposo é também meu crime.
Vocês foram espoliados dos mais belos sonhos, quando a mocidade terrestre começava a sorrir-lhes. Nossa desregrada ambição, contudo, furtou-lhes os recursos e as possibilidades, inclusive a existência. Perdoem-nos, pagaremos nossas dívidas, ajudar-nos-á o Senhor na recuperação de nossa casa. Em breve, Antônio Olímpio e eu estaremos novamente no plano físico e, com o apoio da misericórdia divina, restituiremos a vocês o sítio que não nos pertence. Permitam, meus filhos, possa honrar-se minha alma com o privilégio de ser-lhes amorosa mãe no mundo, para restaurar-lhes a esperança, refazer-lhes o ideal, ofereço-lhe meu coração. Conceder-me-á o Senhor a bênção de agasalhá-los em meu seio, criando-os com o hálito de meus beijos e com o orvalho de minhas lágrimas. Para isso, porém, é necessário que o ouvido de nossos pesares nasça, puro no coração que devemos uns aos outros. Esqueçamos ressentimentos e Deus nos suprirá de recursos para que venhamos a solver nossos débitos. Ergam-se, filhos queridos. Sabe, Jesus, que desejo aconchegá-los de encontro ao meu peito e guardá-los em meus braços. Alzira, porém, não conseguiu continuar. Copioso pranto orvalhava-lhe a face, mas algo como se lhe represava a garganta, abafando-lhe a voz. Ainda assim, vimos a gloriosa vitória do amor naqueles momentos rápidos. Do tórax de Alzira, chispas flamejantes emergiam em sucessivas ondas de safirino esplendor, dando-nos a ideia de que a sua grandeza íntima se havia transformado em fonte de imensa luz. Amparados por ela, Clarindo e Leonel levantaram-se, à maneira de duas crianças atraídas pela ternura materna, e enlaçaram-na em comovedores soluços. Nossa companheira, acariciando-os, reconhecida, acolheu-os no regaço como se passasse a reter consigo dois tesouros do coração. Atendendo ao mudo sinal do orientador de nossa excursão, auxiliamo-la como se fazia preciso, e depois de algum tempo, transportando conosco os dois novos amigos, dávamos entrada no grande instituto. Após interná-los em departamento adequado, falou Silas contente. Graças a Deus, nossa tarefa está cumprida. Agora, esperemos se habilitem todos ante a nova batalha que ferirão na terra, para o serviço salvador em que misturam afeto e aversão, alegria e dor, luta e dificuldade em busca da redenção. Em meu entendimento, perguntas diversas nasciam, imperiosas, mas compreendi que a lei de causa e efeito agiria infatigável para as personagens de nossa história. E meditei nas minhas próprias dívidas. Foi então que, ao invés de indagar, beijei respeitoso as mãos do assistente, na condição do aprendiz, reconhecido a um instrutor generoso, e recolhi minha prece em silêncio, agradecendo a Jesus a valiosa lição. Impressionante como a organização divina tudo prepara para que todos possam crescer, não é verdade? Vamos às observações de hoje. Silas não fez pregações de convencimento. Foi chamando a si os deveres, de modo a exemplificar. Assim, faz mudar a postura dos dois irmãos vingativos. O exemplo arrasta, não é verdade? É imperioso, movimente agora os meus no voluntário exercício da solidariedade. Os dois irmãos, sabiamente tocados pela palavra do amigo, que lhes ganhara a confiança, sentiam-se agora mais à vontade. A confissão do assistente e o exemplo de humildade que nos fornecera, espontâneo, penetrava-lhe fundo. Vemos a história de Laudemira, que errou inúmeras vezes durante várias vidas. Sofreu por mais de 100 anos consecutivos nas trevas densas. Então reencarnou 4 vezes para abrandar os erros dessa vida opulenta e desviada do bem. Experimentou pavorosos vexames e humilhações,
da parte de homens sem escrúpulos que lhes fixavam todos os sonhos. E ainda vive expiações sérias. O erro de uma vida pode levar a sucessivas encarnações em quitações dolorosas, mesmo porque ela reencarnava para quitar uma dívida, mas fazia outra dívida. Então, essa bola de neve demorou a ir se desgastando. Quando as dívidas com o passado são muito grandes, com o amparo de abnegados companheiros, voltou ao pagamento parcelado de suas dívidas, reaproximando-se de credores reencarnados, pois acertar tudo em uma só vida poderia ser desesperador. Muitas vidas prejudicadas precisam de muitas oportunidades de ressarcimento. E por ainda não estar afinada ao bem, repete erros. Contudo, a par disso, contraiu novas dívidas, como eu disse agora há pouco, o que leva à necessidade de novas oportunidades corretivas. Então, vejo só, uma encarnação dela que fez aquele número imenso de vítimas, tendo que pagar a todos e fazendo novas dívidas, é difícil. Então, a gente entende certas histórias que a gente vê no dia a dia, o passado provável que todas têm. Vemos que, apesar de todos os erros, Laudemira sempre contou com o suporte espiritual. Foi trazida à reencarnação atual sob os auspícios de benfeitores que velam por nossa organização. Todos temos tido apoio e, por isso, precisamos ser complacentes com os erros das pessoas que nos cercam. Fomos e somos ajudados e precisamos partilhar os apoios recebidos. Como foi dito, Deus depende de criaturas para ajudar a criaturas. Somos todos interdependentes. Nós nos ajudamos uns aos outros. É a fórmula que Deus tem. É interessante. Leonel já entendeu os princípios da ação e reação. Entretanto, em nossos contatos pessoais, nos dias últimos, começo a perceber que se tivermos a experiência física ceifada em plena juventude do corpo, indubitavelmente possuímos débito que justificava a aprovação assim tão rude. Ele percebeu, se nós morremos dessa forma, porque alguma dívida a gente tinha. E com isso, ele perdoa, porque ele entende que ele passou aquilo por uma dívida que ele tinha. Isso não tira a culpa do Olímpio, mas abranda o ódio do coração dele, não é verdade? E isso todos nós devemos pensar. Se estamos passando determinadas coisas, que alguma continha a gente tem, não é? Ainda devemos dizer, oh, que bom, paguei mais uma conta. Vemos aqui quanto trabalho é necessário para que os ajustes sejam feitos. Quantas almas abnegadas têm trabalhado para reunir e abrandar almas para que possam seguir em seus resgates. Precisamos honrar todas essas pessoas que trabalham em nosso benefício, antes, depois e durante nossas vidas encarnadas, não é verdade? Quantas vezes nós não recebemos ajuda e nem percebemos isso? Muitas vezes até blasfemamos. Por que estou passando isso? Que mal eu fiz a Deus? A gente não escuta isso sempre? Precisamos mudar o pensar. Deixo aqui meu e-mail, as formas de fazer contato comigo, porque eu dependo da resposta de vocês, para que eu também possa entender um pouco mais, certo? Juntos, nós aprendemos mais rápido. Um grande abraço, até o próximo capítulo.